Depois de passar quase 2 semanas na casa dos $84.000, o Bitcoin chegou a quase 89.000 e agora está na faixa dos 87. Será que chegou o ponto da virada, da retomada da alta, ou ainda precisamos ter cautela? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, onde a gente vai fazer uma análise dos acontecimentos dos últimos dias e fazer as projeções para os movimentos futuros para a gente se preparar para os nossos investimentos, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico diário. O gráfico diário, ele apontou uma estrutura de baixa que o Bitcoin vinha fazendo depois de romper a acumulação anterior para baixo, ele criou uma estrutura de baixa, tá? Ficou 2 semanas aqui, aparentemente fazendo o que dava a entender uma bandeira de baixa. Ele ficou navegando aqui na faixa dos $84.000 sem romper, não conseguia passar dessa faixa, testou várias vezes, e o que poderia acontecer nesse momento é ele estourar para baixo e testar o ponto de na faixa de 73, 72, $73.000, que era o topo da acumulação antes da alta para os 106 e $109.000, tá? Ele tinha esse gap para navegar, esse, esse buraco que ele se formou aqui entre os dois pontos fortes de teste de preço, né? As duas acumulações que ele fez, ele subiu rapidamente e criou esse buraco aqui no meio. Então, esse buraco aqui, ele não tinha pontos de referência de preço e é onde ele ficou aqui testando e navegando tranquilamente, tá? Ele ficou testando essa faixa, que ficou bastante tempo nessa faixa dos $84.000, quase 2 semanas. Era um ponto aqui que ele criou de força, chegou a bater 76, 78 e 76 por um breve momento de tempo, mas logo retomou e existia a expectativa de se o Bitcoin ia cair mais para retestar essa faixa de preço, 72, $73.000, ou se ele ia retomar aqui fazendo uma reversão de tendência, tá? Aparentemente, ele está conseguindo fazer essa reversão. O indicador aqui forte para isso, a gente pode observar aqui a média de 25, a média de 25 períodos no gráfico diário, onde ele testou aqui várias vezes esse ponto, essa média, e ele não teve sucesso. Então ele batia na média de 25 períodos e voltava, batia e voltava. Fez isso várias vezes, até que ele conseguiu fazer. Bateu aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes, até que em determinado momento ele conseguiu romper essa média, tá? Então, o que ele está fazendo nesse momento, aparentemente, é um reteste dessa média. Ele passou, chegou quase a tocar aqui, né, e agora ele está retomando uma alta. Tá? Provavelmente a tendência é que ele suba, confirmando essa estrutura de alta, ele vai testar o quê? Vai testar aqui a faixa dos 91, $92.000, que era o suporte da acumulação que ele havia feito, tá? Então, provavelmente é um movimento assim que ele vai fazer. Se ele conseguir romper, ele vai fazer o quê? Num primeiro momento, ele vai começar a navegar nessa faixa de preço aqui, buscando o topo novamente, dos $109.000, tá? Ele vai ficar navegando aqui no meio para buscar o topo e eventualmente subir novamente, tá bom? Então, essa é o que ele está se desenhando agora nesse momento, mas a gente nunca pode deixar de acompanhar e ficar olhando com cuidado para ver se o Bitcoin ele vai se sustentar aqui em cima. Eventualmente, ele pode voltar para essa média de 84. Se ele não sustentar, ele pode buscar aqui os dois fundos que ele fez, ele retestar esses fundos, 78 e 76,
e eventualmente ir lá buscar os 73, tá. É um cenário aqui de muitos retestes, muitas provas que ele tem que passar aqui, antes de chegar lá aos 73, tá. Aqui a primeira para cima, a gente olhando para cima, o primeiro teste de fogo que ele já passou, ele está conseguindo se manter, né, que é a média aqui de 25 períodos, então ele já passou, e agora ele vai buscar o quê? Vai buscar aqui a faixa dos 91, 92 mil dólares, que era o fundo da acumulação anterior, tá bom? Então, aparentemente, é isso que ele está fazendo nesse momento. Mas o Bitcoin, ele está andando de lado aqui durante um bom tempo, né, sem, muita tendência definida, desde daqui do dia, 10, 11 de março, né, em que ele caiu bastante, mas logo ele voltou aqui à faixa próximo de 84 mil, né, um preço mais próximo de 84 mil, tá. Ele está se mantendo, um movimento, ah, bem constante, né, sem muita variação durante algum bom tempo, tá. Provavelmente ele está fazendo uma acumulação aqui, para tomar um rumo, para definir o seu rumo, e aparentemente nesse momento é para cima, tá bom? Eh, o que que a gente pode fazer aqui para aproveitar esse momento em que ele ainda está com uma faixa de preço aqui razoavelmente, baixa em relação ao topo histórico, é aproveitar e fazer essas compras aqui nessa faixa de preço, tá. Esperando o quê? Esperando fazer um preço médio bom, né, fazer um preço médio bom do Bitcoin, para buscar altas aí, nesse momento, se ele chegar aos 109 mil novamente, a gente está falando em 25%, tá, de uma retomada, de uma valorização. Então 25% de uma valorização. Para quem investiu na euforia, para quem investiu nesse momento aqui, na faixa dos 100, 102, 105 mil dólares, eh, pode estar sofrendo agora, uma expectativa alta, uma frustração, na realidade, de ter investido nesse momento e tá o quê? Tá nesse momento e tá com os dedos cruzados, não é verdade? Para que o Bitcoin ele retome, um preço mais alto, né. Então, quem comprou aqui mais ou menos nos 101 mil dólares está conseguindo aqui um prejuízo de quase 14%, né. Qual que é uma boa estratégia para você, ao invés de ficar frustrado, você, acabar ficando mais, alegre, vamos dizer assim, mudando a sua estratégia? É fazendo isso que eu citei aqui, aproveitando esse momento, fazendo aportes constantes para quê? Para você diminuir aqui o seu preço médio. Então imagina que você comprou lá a casa dos 100, 101 mil, né, cada compra que você faz aqui, o que que você faz? Na mesma quantidade de Bitcoin, você, faz o seu preço médio cair, tá. Então se você fizer uma compra no mesmo volume aqui na faixa dos 83, 84, o seu preço médio vai cair pela metade. Você fazendo outros aportes na mesma quantidade, o seu preço médio ele vai diminuindo cada vez mais. Se você conseguir baixar o seu preço médio, eh, baixar o seu preço médio, para a faixa atual agora de 87 mais ou menos, ao invés de você ficar, né, olhando para um prejuízo aqui de 13, 14%, ou quando ele retomar, ao invés de você estar ganhando aqui, o seu os seus 6, 7%, você vai conseguir eventualmente buscar aqui 25, 26%, tá. Então essa é a mágica, é você, mesmo que você tenha entrado atrasado, mesmo que você tenha investido em um momento ruim, você aproveitar esses momentos de baixa e aproveitar não só os momentos de baixa, né, mas é um momento de baixa em que ele está se arrastando, ele está demorando muito tempo. Ele aconteceu aqui também, né, em vários momentos a gente nota, olha aqui,
a gente nota, períodos longos aqui de retração, de indefinição de preço. Então são nesses momentos que a gente precisa aproveitar para fazer os aportes, para que a gente consiga maximizar os nossos resultados, tá bem? Então aí você vai sair de uma frustração para uma alegria no final, no final do seu período aqui de investimento, tá bom? Então para isso, o que que a gente precisa ter sempre em mente, né? Eh, para que isso possa acontecer, a gente não pode colocar um dinheiro que a gente precise dele no curto prazo. Os movimentos do Bitcoin aqui, eles são, às vezes, bem rápidos, como a gente vê aqui, ele estoura para cima ou estoura para baixo, né, a gente vê momentos aqui em que ele estoura para baixo também, muito rápido, mas, não é sempre que a gente pega essa sorte, né, e não é sempre que a gente vai entrar aqui no momento da maior baixa e sair aqui no momento da maior alta, a gente não tem como prever isso, tá. Muitas vezes, quando a gente tenta acertar, a gente perde dinheiro. Então, o segredo é você colocar dinheiro que você não precisa dele, que ele não esteja comprometido, que você não precise dele na semana que vem, no mês que vem, que você possa deixar ele investir durante um longo tempo e ter capital constante também ao longo do tempo para você fazer novos aportes, novos investimentos, tá? Esses são alguns segredos aqui para a gente ter sucesso e maximizar o retorno dos investimentos aqui no Bitcoin, tá bom, turma? Então é isso aí por hoje. A gente se vê na próxima. Um abração. Tchau, tchau.